noite, igreja. Bem-vindo ao ECOB. E para a gente dar início ao nosso estudo hoje, eu quero orar com você. Então, aí onde você está, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esse dia abençoado. Pai, eu oro para que nesse momento o Senhor fale conosco. Eu oro para que nesse tempo nós possamos te conhecer, Jesus, e receber de ti revelação. Usa a minha vida, Pai, e abençoa a vida dos meus irmãos. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo. E hoje a gente vai estar estudando o Salmo 69. É um salmo muito conhecido, né? É um salmo que é citado diversas vezes no Novo Testamento. E é um salmo que foi escrito por Davi. E não se sabe exatamente quando ele foi escrito, por conta da vida de Davi. Foi uma vida conturbada, praticamente em todo o período da vida de Davi ele foi perseguido. Ele passou por essas situações que o Salmo descreve. Então não se sabe exatamente o período da vida dele que foi escrito. E também esse é um salmo messiânico, como eu comentei. Ele é citado no Novo Testamento e aqui a gente encontra vários versículos que são proféticos. São versículos que o próprio Jesus cita e que ele faz cumprir-se a palavra através da vida dele. Então, conforme a gente for lendo, eu vou destacando alguns desses versículos. E o nosso salmo de estudo, como eu comentei, é o Salmo 69. Então, vamos ler ele e vamos comentando conforme a gente segue. No versículo 1 do Salmo diz assim: Ó Deus, salva-me, porquanto as águas chegaram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas estou afundado. Não tenho como firmar meus pés. Cheguei às águas profundas e a forte correnteza me arrasta. De tanto clamar por socorro, ressecou-se minha garganta. Se embaçaram meus olhos e se fadigou sobremaneira o meu corpo. Enquanto aguardo pelo auxílio do meu Deus, são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça os que me odeiam sem causa. Poderosos são os que me querem aniquilar. São injustos meus inimigos, que não roubei, como hei de restituir? Conheces, ó Deus, meus desatinos e o quanto fui insensato. As minhas culpas não te são encobertas. Contudo, não permitas que eu venha ser causa de humilhações para aqueles que têm fé em ti, ó Eterno, Deus das legiões. Que não sejam por mim envergonhados os que te buscam, ó Deus de Israel. Porquanto, por amor a ti, suporto zombarias, e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para meus próprios irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa. Sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Com jejum e muitas lágrimas afligi minha própria alma, e isso ainda mais os enfureceu. Com mortalha me cobri, e perante eles fui objeto de zombaria. Murmuraram contra mim os que ajuntam nas portas da cidade. Eu sou tema de chacotas nas canções dos bêbados. Todavia, Senhor, no tempo oportuno eu levo a ti minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível. Resgata-me do lamaçal para que eu nele não pereça. Salva-me de meus detratores e das profundezas das águas. Que eu não seja arrastado por seu turbilhão, nem tragado pelo abismo, e que tão pouco se feche sobre mim a boca do poço onde cai. Responde-me, ó Eterno, pois incomensurável é a tua benevolência. Volta-te para mim com a grandeza de tua magnanimidade. Não ocultes do teu servo a tua face. Responde-me de pronto, pois estou muito angustiado. Faze que de ti se aproxime a minha alma. Redime-a e salve-me de meus inimigos.
pois sabes da vergonha e do infortúnio que me fazem passar. Meu coração se partiu ante tanta humilhação e me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas a ninguém encontrei. Ao contrário, puseram veneno em meu alimento e vinagre me oferecem para mitigar minha sede. Que em retribuição a mesa deles se lhe transforme em armadilha e sua paz em emboscada. Que se lhes escureçam os olhos para que de fato não possam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem que haja como cessar. Despeja sobre eles a tua ira justa, o que o teu furor ardente os alcance. Que sejam destruídos seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas. Pois tem prazer em perseguir a quem tu puniste e acrescentam dor e sofrimento a quem feriste. Agrega a iniquidade deles para que não mereçam usufruir da tua justiça. Que tenham seus nomes apagados do livro da vida e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Quanto a mim, grande é minha aflição e minha dor. Protege-me, ó Deus. A tua salvação há de me levar acima de qualquer sofrimento. Em cânticos, então, louvarei o nome eterno e em meus agradecimentos exaltarei a ti, Senhor. Serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo o passado. Alegrar-se-ão os humildes e animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus, porquanto todos verão que Deus ouve os necessitados e não despreza os alquebrados. Louvem-o os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. E haverá habitantes que a herdarão, a descendência de seus servos, e receberá em herança. Os que amam o seu nome farão nela sua morada. Amém? É um salmo bem extenso, né? Por conta do tempo a gente não vai poder explorar ele todo, mas eu gostaria de fragmentar, né? Dividir o Salmo 69. E eu gostaria de dividir ele em 6 partes. Na primeira parte, a gente pode separar ele do versículo 1 ao versículo 4, onde a gente pode notar que o autor, no caso o salmista Davi, ele apresenta as suas queixas diante de Deus, onde ele vem e fala tudo o que ele está passando, como ele está se sentindo diante de tudo isso. E no versículo 2 ele diz: afundei-me em profundo lamaçal. Ele também diz: onde não se pode ficar em pé. Ou seja, a gente pode ter como referência José, quando ele foi lançado na cova para morrer, e também Jeremias, quando ele foi lançado num poço sem água, onde só havia lama. E é descrito sobre Jeremias que ele caiu nesse poço a ponto de não conseguir se mover, porque ele ficou preso na lama, ele não conseguia se mover, e quando ele para se mover ele tinha que fazer muito esforço. Então isso acabava com suas forças. Logo ele estava em iminente perigo de vida. Então é assim que Davi se sentia. Ele se sentia ameaçado. A todo momento ele poderia perder a sua vida. Então quando ele diz afundei-me em profundo lamaçal, ele quer dizer que ele está em apuros, em perigo de perder a própria vida, e que ele está cansado de tanto lutar. E quando ele diz onde não se pode ficar em pé, ou seja, ele não tem onde se apoiar, é como se ele estivesse no mar e, nadando, ele não tem onde apoiar os pés, ele tem que se esforçar, ou seja, ele está em iminente perigo. Assim que as suas forças se esgotarem, ele pode perder a sua vida. Então, quando ele diz essas coisas, né, entre o versículo 1 e o 4, ele também fala: já estou cansado de clamar. Então, quando a gente observa do 1 ao 4, ele falando sobre as suas queixas, a gente consegue observar o quão aflito ele está, como ele se encontra diante dessa situação, e que ele já clamou ao Senhor, e ele está cansado de tanto clamar e pedir em súplicas ao Senhor. E é muito importante destacar, né, que
Davi, ele não se volta aos seus inimigos, né? Ele não se ira com seus inimigos, né? Ele não volta sua ira, sua indignação aos seus inimigos. Porém, ele cita, né, entre o 1 e o 4, que ele diz que ele espera no Senhor, ele clama ao Senhor. Então, mesmo em meio a essa situação, ele está clamando e pedindo ao Senhor. E entre um e o 4, né, aí nesses versículos a gente pode observar que no versículo 4, a gente pode observar que é cumprida a palavra, quando ele diz: os que me odeiam sem motivo. Aqui a gente consegue observar que Jesus, ele viveu essas palavras foram cumpridas na vida de Jesus, porque muitos foram que odiaram o nosso Senhor Jesus sem motivo algum, porque ele curava as pessoas, porque ele libertava as pessoas de suas amarras do inimigo, libertava essas pessoas das amarras do pecado, e muitos o odiavam por isso. Então, sem motivo nenhum, as pessoas caçoavam e zombavam de Davi por conta de sua situação. E da mesma maneira fizeram com o nosso Senhor Jesus. E do versículo 1 ao 4 a gente observa isso. A gente observa Davi relatando, descrevendo a sua queixa diante de Deus. Já a segunda parte a gente pode dividi-la do versículo 5 ao versículo 12, onde o autor ele basicamente está dizendo que o seu zelo pela casa é a causa de seus sofrimentos. E é muito importante ressaltar que Davi, ele não estava, ele estava disposto a reconhecer que ele era pecador diante de Deus. E que ele simplesmente ele reconheceu que tudo que ele estava recebendo ali era por conta dele ser um pecador. Outra coisa que eu posso destacar aqui, entre os versículos 5 e 12, é quando ele diz: não sejam humilhados por minha causa. Ou seja, Davi ele estava também preocupado com a imagem de quem ele representava. Ele representava um Deus, o Deus de Israel. Ele representava a religião judaica. Ele representava uma nação inteira. Então Davi estava muito preocupado com aqueles que o seguiam, com medo de que aquilo que ele estava sofrendo fosse motivo de vergonha ou de desistência daqueles que o seguiam. Então, a oração, nos versículos 5 a 12, a gente consegue perceber que Davi, ele orava ao Senhor para que essas pessoas, para que o que ele estava passando não caísse no coração das pessoas de maneira a envergonhar elas. Ou que essas pessoas pensassem: poxa, eu vou desistir. Tamanha vergonha é que o meu rei está passando. Então Davi orava ao Senhor por misericórdia, para que essas pessoas não se envergonhassem, de ser desse povo, de ser de Deus. Então Davi estava muito preocupado com a quem ele representava. E essa é uma lição que nós temos que ter, né? De saber que nós representamos um reino, nós representamos um Deus e devemos cuidar da nossa imagem. Outra coisa que ele diz também, né? Que ele fala do zelo, né? Ele fala do zelo da casa do Senhor. E nós vemos que essas palavras se cumpriram na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele entrou no templo e virou as mesas, e os discípulos, eles lembram exatamente desses salmos. Quando dizem que o zelo da casa do Senhor me consumirá. Amém? Então agora a gente vai partir para a parte 3. E na parte 3 a gente vai ser do versículo 13 ao versículo 18, onde a gente pode observar o clamor por auxílio de Davi, pelo auxílio do Senhor, pelo livramento do Senhor. E uma das coisas que a gente pode destacar é quando ele diz: oro a ti, Senhor. Ou seja, ele buscava o Senhor. Quando ele diz, né, que enquanto ele passava pelos portões, as pessoas zombavam dele. Quando ele jogava pó sobre a sua cabeça, quando ele se vestia de roupa de pano de saco,
que era algo muito normal naquele tempo de se fazer quando estava extremamente triste, angustiado. Quando Davi fazia essas coisas, as pessoas ridicularizavam ele, as pessoas zombavam dele. Só que Davi ele não voltou a sua ira para essas pessoas, pelo contrário, ele se voltou ao Senhor e orou ao Senhor. Então ele ora ao Senhor por auxílio, ele busca ao Senhor pelo auxílio. E é isso que a gente consegue observar nos versículos 13 a 18. Ele clamando ao Senhor, ele pedindo pelo auxílio do Senhor. Já na parte 4, a gente pode dividir ela dos versículos 19 ao 21, onde ele vai descrever a conduta injuriosa dos adversários, onde ele começa a falar do que os adversários deles estão falando, do que eles fazem. Então a gente pode observar, né, que Davi, que vários inimigos se levantavam contra Davi, escarneciam dele, como os versículos falam, né, que eles escarneciam, que os bêbados faziam canções dele, de zombaria. Só que em nenhum momento Davi voltou a sua ira, a sua indignação contra esses homens. Porém, ele se voltava ao Senhor e orava ao Senhor. E colocava tudo isso diante do Senhor, para que o Senhor então viesse com a intervenção. E aí nos versículos 19 ao 21 a gente pode observar isso, onde Davi ele fala da conduta injuriosa, da conduta desses homens que o martirizavam, esses homens que em vez de o acolherem, de em vez de o ajudarem, na verdade zombavam dele, caçoavam dele, falavam bem feito, isso é o seu castigo, é isso que você merece. Só que Davi, ele se volta ao Senhor, ele se volta ao Senhor e coloca tudo isso diante do Senhor. Amém? E na quinta parte a gente pode dividir ela do versículo 22 ao 28, onde ele clama pelo castigo divino, onde ele começa a pedir para que Deus o castigue por suas condutas, que Deus retribua a eles tudo aquilo que eles estão falando, tudo aquilo que eles estão dizendo. Então, do versículo 22 ao 28 a gente consegue observar isso, ele clamando pelo castigo divino. Já na parte 6, né, que é a partir do final já, do versículo 29 ao 36, a gente consegue observar uma oração antecipada, uma oração feliz, alegre e cheia de fé, crendo que o Senhor ele iria intervir, que o Senhor ele iria entrar com provisão, que o Senhor ele ia abençoar a vida de Davi e que tudo aquilo logo ia passar. Então nós vemos e podemos observar na vida de Davi esse homem cheio de fé, esse homem que mesmo em meio à tribulação, mesmo com todos indo contra ele no final de seus salmos, ele faz uma oração de agradecimento ao Senhor. Ele faz uma oração de alegria e de contentamento ao Senhor, crendo que o Senhor iria se atentar à causa dele e não apenas, inclinar os olhos à sua causa, mas que ele ia entrar com uma provisão divina, ia intervir nessa causa dele. E então ele começa com essa oração, alegre, feliz, de exultação ao Senhor. E que possamos aprender com esses salmos, né? E a ser como Davi, a sabermos perseverar, ainda que caiamos nesse tremendão de lama, ainda que a nossa vida esteja a ponto de ruir, se a nossa vida estiver em perigo, se os nossos adversários se levantarem de todos os lados, nos maldizendo, fazendo escárnio de nós, ou nos julgando
por conta da nossa conduta, por conta do Deus do Deus que servimos, por conta da religião que seguimos, que a gente não venha se envergonhar disso. Ou tampouco que a gente venha se irar com esses homens, que a gente venha fazer como Davi, voltar tudo isso ao Senhor, clamar ao Senhor por intervenção, clamar ao Senhor e colocar diante do Senhor todas essas dores, todas essas dificuldades, todas essas lutas. E no fim das contas, a gente vai ver se cumprindo aquilo que o nosso Senhor Jesus disse: lançai sobre mim esse fardo pesado e toma o meu fardo que é leve e suave. Davi, com certeza, ele compreendeu isso. Ele lançava, é isso que a gente pode observar nesse salmo. Ele começa falando tudo aquilo que está acontecendo. Ele começa a descrever essa situação. Então ele começa a descrever o motivo disso. Depois ele começa a falar das injúrias daqueles que estão falando contra ele, dos seus adversários. Então ele coloca tudo isso diante de Deus e pede para que Deus os castigue, dê aquilo que é de direito deles, ou seja, aquilo que é resultado de suas atitudes. E por fim, Davi ora com fé, crendo que Deus ia intervir. Eu creio que foi isso que Davi fez. Davi lançou sobre a cruz, lançou sobre Deus todo o seu sofrimento, toda a sua dor, todo esse fardo pesado. E então Deus, ele tomou esse fardo e lançou um fardo muito mais leve sobre ele. Esse fardo que Jesus fala, um fardo leve e suave. Então ele pôde respirar fundo e então prosseguir. E eu creio que essa oração final é resultado disso. É resultado de entregar toda a sua dor e sofrimento diante do Senhor. Não voltar a sua ira aos seus adversários, mas voltar-se ao Senhor com clamor e orações e súplicas. Então o Senhor, ele vai ser fiel para intervir e para nos socorrer no tempo oportuno. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Eu oro para que Deus continue nos abençoando, para que Deus continue nos enchendo e nos dotando de toda a palavra, de toda a revelação da palavra de Deus. Eu te convido a continuar estudando esse Salmo 69. Não tem como a gente explorar tudo aqui nesse breve momento. Há tanta coisa aqui. E eu oro para que o nosso Deus, ele te envolva nesse desejo, que ele coloque no teu coração essa fome e sede de conhecer. Que esse zelo que nós lemos aqui possa queimar dentro de você. Eu te agradeço por estar aqui hoje e eu quero te pedir uma coisa antes de encerrarmos aqui. É muito importante que você dê uma ajuda para o nosso canal da igreja, para que esse conteúdo possa alcançar outras vidas, para que esse conteúdo possa abençoar outras vidas, para que outras vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então, não esquece, deixa teu like, deixa um comentário aí, já se inscreve no nosso canal da Igreja Shalom. E não esquece de nos acompanhar no nosso domingo, no nosso culto de celebração, tá bom? Fica o nosso convite e muito obrigado por tudo e que Deus te abençoe.